Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a profissão do engenheiro de materiais. E contaremos com a contribuição do Samuel Márcio Toffoli, que é graduado e mestre em Engenharia Química pela USP. Tem doutorado em Cerâmica e Engenharia na Rutgers University, nos Estados Unidos. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais na Escola Politécnica da USP e é presidente da Associação Brasileira de Cerâmica. E o Pedro Garcia Lins, que é engenheiro de materiais pela PoliUSP, mestre e doutor em Engenharia de Materiais também pela USP. É professor da Universidade de Mogi das Cruzes. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado. Poderíamos começar com uma situação engraçada, um caso, uma piada a respeito da profissão. Aliás, engenharia de materiais às vezes tem um certo desconhecimento com a profissão, então você sempre é o engenheiro. Então, por mais que você não aprenda nada de elétrica na faculdade, coisas assim, dá um problema na fábrica, chama um engenheiro para resolver, mas não começa por aí, mas existe esse desconhecimento na área, materiais é um curso que ainda o pessoal não sabe exatamente o que faz, o que se aprende lá. Então, na fábrica, chamou o engenheiro, resolve qualquer problema. É conhecido como o resolvedor de problemas mesmo. A gente engenheiro. fala para os alunos, o engenheiro, fala, o que faz o engenheiro de um modo geral? Ele resolve problemas. E da maneira que seja, como os alunos perguntam, falam, mas qual é a melhor solução? Então o professor fala, olha, a melhor solução é a que atende o seu chefe, porque às vezes é a solução mais econômica, às vezes não interessa se ela é mais econômica, tem que ser a mais rápida, às vezes é a mais ecologicamente adequada, então depende da situação. Então não existe a solução ideal, né? Então, que problemas o engenheiro de materiais resolve? Bom, o engenheiro de materiais é um engenheiro que é treinado a conhecer as funções e propriedades dos materiais, né? Quando a gente fala materiais, aliás, só fazendo um parênteses, quando a gente fala em materiais, a gente está falando dos materiais metálicos, os metais de uma forma em geral, está falando dos polímeros, que é o nome mais correto, né? Que são os plásticos, né? No dia a dia a gente chama de plásticos, e também das cerâmicas, né? Que é talvez o menos conhecido nesse aspecto dos materiais, porque tem desde as cerâmicas para se colocar em casa, piso, revestimento, telhas, etc. Mas tem até as cerâmicas sofisticadas, que são componentes de motores, de foguetes, na indústria aeroespacial, né? Então, quando a gente fala... Fornos, sem dúvida. Sim. Então, quando a gente fala em materiais, a gente está falando de 3 grandes famílias de produtos, né? E o engenheiro de materiais é um profissional que sabe conhecer as propriedades dos materiais existentes e é treinado a conhecer os fundamentos da matéria, a estrutura da matéria e processos de fabricação, de maneira que ele sabe como fabricá-los. E se não houver um material adequado para uma certa função, a função dele é desenvolver esse material, conhecendo com essa bagagem toda, então ele fala, então não tem, vamos fabricá-lo, vamos desenvolvê-lo. Ele é um cientista que descobre novas matérias-primas ou novos materiais? Em alguns casos, sim. Que depende de para qual área você vai. Você tem alguns grandes grupos que o engenheiro de materiais atua. Então, você pode ir para a área de manufatura, realmente, que é a obtenção e qualificação desses materiais. Por exemplo, dentro de uma siderúrgica, que o engenheiro de materiais vai controlar a produção, vai fazer testes para ver se o aço que você está produzindo está de acordo. Você pode ir também para a área de pesquisa e desenvolvimento, que daí realmente você vai, não necessariamente criar novos materiais, mas de repente
testar novas composições, chegar com propriedades diferentes, utilizar propriedades casadas dos materiais, que hoje se fala bastante dos compósitos, então utilizar propriedades de um e de outro para chegar num produto final. Então, eu quero uma tal resistência, eu quero um tijolo que aguente tal força, um metal que aguente, um aço que suporte determinada carga. Então, o engenheiro de materiais ele vai atrás disso, ele vai pesquisar, ele vai testar novas composições para realmente chegar nesse novo material. Você falou nas 3 grandes áreas. O engenheiro material, ele sai especializado do curso numa dessas 3 áreas? Ou existem faculdades que dão ênfases diferentes nessas 3 áreas? A estrutura do curso... Eu fiz 2 perguntas, né? A estrutura dos cursos realmente não é uniforme entre as escolas, entre as universidades, né? Então existem universidades que dão um título único, como o nosso, o engenheiro de materiais, e há um certo balanço entre essas 3 grandes áreas. E existem cursos aí pelo Brasil que permitem ao aluno no último ano se especializar um pouco mais, né? Receber essa ênfase em polímeros ou metais ou cerâmicas, né? Então não existe um currículo único, típico, né? A não ser no início do curso, até o 3º ano, uma parte do 4º ano, onde são os fundamentos, né? Primeiro a parte de engenharia, que não é um engenheiro na acepção da palavra, né? Com a matemática toda, os cálculos, as físicas, toda a formação fundamental, né? E depois as ciências mais aplicadas, termodinâmica, as ciências mais aplicadas, propriedades dos materiais, fratura, etc. E depois permite-se essa especialização em alguns casos, né? Isso varia de curso para curso, na verdade, né? Porque, só para fazer um complemento, talvez precise ficar claro que a engenharia de materiais, na verdade, é uma área multidisciplinar. Não é uma daquelas áreas clássicas de falar, mas desde a Grécia Antiga se usava materiais, o homem usou os materiais desde sempre. Está aí desde o começo da civilização, desde o início da organização do homem em sociedade, ele usa materiais. Quer dizer, uma rocha mais dura, fazer Exatamente. Um machadinho talhado, acopla já isso é com material, madeira, né? segura com madeira, amarra, etc. Ele foi aprendendo tanto que, até interessantemente, a gente gosta de destacar que marcou eras na história, né? Era do bronze, etc., né? da pedra. Sim, Então, ele está presente aí na sociedade, né? Há muito tempo. Então é uma área multidisciplinar mesmo hoje, né? Então tem um pouquinho de engenharia química, tem um pouco de até engenharia mecânica, né? Bastante química, né? Que é as disciplinas fundamentais. Então é uma área que não é metalúrgica. Metalúrgica. Ela foi formada mais recentemente, nas últimas décadas, com essa visão de materiais, mas ela pegou um pouquinho de cada coisa para formar. Até tem uma questão, acho que até como para quem não conhece muito a área, aquela química do colégio, ver átomo, ver comportamento, ver reação, eu acho que dentro dos cursos de engenharia, quem mais vai ter isso é a engenharia de materiais, mais que a própria química. Que a química controla muito o processo, controla muito... É um outro lado da engenharia química. A engenharia de materiais, aquela química mesmo do colégio, como se apresenta, os átomos, como que um átomo vai andar. Então, isso realmente você vai ver dentro da engenharia de materiais. Porque ele vai analisar o material em si. Exatamente. Qual vai ser o comportamento dele quando eu estou aquecendo, quando eu estou deformando aquele material. Então, acho que realmente é nessa... Por isso que até lá fora, principalmente, tem muitos cursos que é ciência dos materiais e não engenharia. Você não faz... Então, na metalurgia, que você tem engenharia metalúrgica, vai formar um profissional para trabalhar na siderúrgica e na metalúrgica. Qual que é a diferença do engenheiro de materiais nessa área de metais? Conforme já dissemos, os metais são uma das 3 grandes famílias de materiais. Então, o engenheiro metalurgista é aquele que, ao final do curso, ele vai com a formação bastante próxima ao engenheiro de materiais até quase o final do curso. Chegando próximo ao final do curso, ele se dirige, as disciplinas são mais dirigidas especificamente para os metais. Então abandona-se as cerâmicas e os polímeros e ele vai se aprofundar mais na fabricação, nas propriedades, na estrutura dos metais. Então são 2 áreas muito correlatas. Sei. Né? Mas o engenheiro metalurgista é aquele mais bem formado para justamente para esse foco, né? Trabalhar na siderúrgica. E o mesmo se pode falar, no caso dos polímeros, para o engenheiro químico?
ou não? Não, a gente não tem no Brasil. Existe um curso no Sul, em Santa Catarina, numa escola privada, que é engenharia de polímeros. Sei. Então esse seria o paralelo ao engenheiro metalurgista, seria o engenheiro de polímeros e o engenheiro ceramista, que são áreas que a gente não tem essa especificidade aqui no Brasil. Então, os cursos ficaram em engenharia de materiais, que na verdade acho que quase todos eles, né, Pedro, nasceram de cursos de metalurgia, que é uma área clássica, que está aí desde o começo do materiais século. Vem da metalurgia. Geralmente sim, porque a metalurgia é muito mais antiga. Sei. Só com o que recentemente, nos últimos 40, 50 anos, com novas técnicas de análise, com novas teorias desenvolvidas, que realmente se começou a estudar de uma forma mais estruturada cerâmica e polímero, né? Então, é o que acontece. Polímero mesmo, a gente tem aí a história de polímeros, tem 50, 60 anos de Ziegler-Natta e as primeiras olefinas. Então, é muito recente a ciência, essa ciência polimérica, essa ciência de cerâmica, é muito mais recente. Então, metal você tem aí mais de 100, a escola mesmo, na Poli tem mais de 60 anos, enquanto a materiais tem 20, 25 anos. Então, só se tem realmente um arcabouço tecnológico para ter um curso exclusivo recentemente. Então, por isso que esses cursos ainda estão se moldando, ainda estão realmente se construindo em cima disso. Eu acho que provavelmente para o futuro pode ser que tenha mais especializações em cima de polímeros e cerâmicas, mas hoje ainda fica uma coisa mais generalizada. Então vamos dar um exemplo prático. Numa indústria automobilística, né? Você tem engenheiro de materiais? Tem. O que ele faz concretamente? Ele pode trabalhar na parte de desenvolvimento de materiais para o automóvel, né? Então, por exemplo, chega num certo ponto, é solicitado, o carro tem que ficar mais leve. Então, o que a gente faz? É uma hora que vão para esse departamento de desenvolvimento e falam, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos usar uma chapa que consegue dar a mesma resistência, mas é um pouquinho mais leve, a densidade é um pouquinho mais baixa. Vamos substituir algumas partes metálicas por polímeros, por plásticos ou por compósitos, que é uma coisa. Hoje, os aviões modernos, os últimos modelos de Boeing, etc., chegam a ter 50% de materiais compósitos, que são polímeros com fibra de vidro, carbono com fibras de carbono, como esses materiais que a gente vê em raquetes de tênis, nessas ferramentas sofisticadas, né? E fibra carbono hoje está. Exatamente. Né? Exatamente, são Desde materiais pernas, que né? também as próteses, órteses. Então o engenheiro teria essa função de achar o material ou estimular o desenvolvimento ou mesmo desenvolvê-lo conforme as condições, né? Acho que uma outra grande, dentro de uma indústria automobilística, por exemplo, você tem toda a recepção de material, né? E aquele material tem que estar de acordo com o especificado para atender, para não ter que, de repente, fazer um recall, uma coisa assim. O engenheiro de materiais também atua muito nessa parte de, chegou, por exemplo, um lote de chapas de aço, está dentro do especificado, ela atende, então, atestar a qualidade, fazer esse trabalho de laboratório, fazer esse trabalho de recepção, de adequação também, é muito importante essa parte mais operacional, né? Não é tanto de desenvolvimento, mas ela é essencial para o segmento correto. E é um ponto interessante que você levantou, porque a gente vê engenheiros de materiais atuando tanto do lado da produção do material, nas fábricas que fabricam os materiais, como vê bastante, no exemplo que você deu, nos usuários de materiais. Então, essas empresas que consomem muito, né? As empresas que fazem eletrodomésticos, por exemplo, né? Então, é uma série de ramos industriais que tem colocação para esse tipo de engenheiro também. Né? Então, existe uma informação de que a NASA é o maior laboratório de materiais que existe no mundo, junto com a Fórmula 1, né? O engenheiro de materiais está lá? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ainda mais quando você tem essa coisa de ponta.
não tem como não ter a presença de engenheiro de materiais. Quanto mais você tem essa alta tecnologia, porque muitas vezes o material que você quer não tem no mercado. Então você vai ter que estimular alguma empresa a obter um material diferenciado, a realmente obter uma coisa. Não é catálogo, né? Que a gente fala, hoje muito engenheiro trabalha com catálogo. Eu preciso de uma tal aplicação, vou lá no catálogo das empresas, achei, pronto. Já na NASA e na Fórmula 1 não tem o catálogo. Então, realmente... O catálogo não dá conta. Não dá conta. Eu preciso de uma cerâmica que vai para o espaço, que vai ter reentrada. Então, realmente, você vai ter que, muitas vezes, desenvolver do zero, usar teoria, usar o que os laboratórios estão fazendo, o que é de ponta realmente no mercado, para chegar lá. E esse papel, com certeza, tem... Porque, na verdade, o desenvolvimento de materiais, cada grande salto que se dá no desenvolvimento de um material está associado a um salto de tecnologia e de avanço na sociedade. Isso que é uma relação interessante que tem com os materiais, na verdade. Que provavelmente reúne um grande número de profissionais. Né? Sem dúvida. Não é só engenheiro, deve ter químico, físico, biólogo. Como disse, é uma área multidisciplinar que faz interface. Então, na área da pesquisa, nem se fale. Muito com físicos do estado sólido, muito com químicos, né? E às vezes até com o pessoal de matérias-primas, o pessoal do solo, etc., né, para desenvolvimento de matérias-primas. Novas matérias-primas. Refino, etc. Né? Então, essa presença nos saltos é interessante. Para dar um exemplo simples, por exemplo, começaram a trabalhar, né, há um par de séculos, alguns séculos atrás, trabalhar com mais qualidade as peças de vidro. Daí alguém conseguiu fazer uma pequena... pedaço de vidro com um efeito de lente e viu que aquilo aumentava a imagem. E depois dominou essa fabricação e conseguiram fazer o microscópio. Então, o advento de um pequeno dispositivo, uma pequena peça de vidro, que é a lente que dava o aumento, permitiu mudar completamente o conhecimento dos seres vivos, porque daí se viu as bactérias, se descobriu que tinha um monte de coisa, tanto da área da parte inorgânica quanto da parte viva. Então, é esse tipo de exemplo que mostra como que a coisa faz parte da sociedade, né, e da história do homem. Vamos pegar um pouco sua história. Você já no ensino médio pensava em engenharia de materiais ou surgiu depois? Não, aliás, é uma coisa que eu agradeço bastante até como era a Poli antigamente, que agora mudou. Que você entrava em engenharia geral e depois você determinava o curso que você queria. Então, eu sempre gostei de química, física, matemática, matérias clássicas e exatas, mas ao chegar na Poli, que eu não conhecia engenharia de materiais, e fui apresentado aos cursos, comecei a conversar com os professores, inclusive o Samuel foi meu professor também, comecei a entender o que era um pouco a área. Então, e de repente eu vi que realmente materiais era realmente a minha escolha. Até foi engraçado, no meu ano acho que foi o único que aconteceu isso, que você escolhe no final do segundo ano, né? Se você quer engenharia química, materiais, metalurgia, e saiu uma reportagem na Veja, 3 meses antes, falando que engenheiro de materiais seria o engenheiro da próxima década. Então foi a primeira vez que a procura por materiais foi maior que a química, não aconteceu mais isso. Então, eu conheci realmente dentro da faculdade, mas não foi por causa da reportagem da Veja, eu já estava... Eu acho que isso é importante realçar, que você não escolhe tudo quando se faz uma escolha profissional no final do ensino médio. Primeiro que não dá para conhecer tudo. Claro. Lógico, quando você entra, você conhece mais e tem condições de tomar essa decisão. Né? Infelizmente, o vestibular modela o que você tem que escolher. Né? Quer dizer, a gente sabe que essa escolha por engenharia na Poli gerava outros problemas, que era o acúmulo de pessoas que queriam uma opção que não estava disponível para elas em função das notas. Aí muda o vestibular e obriga a pessoa, no final do ensino médio, já a diferenciar a química de materiais, cedo, que digamos que é complexo, poderia ser feito depois. Né? E você, eu te apresentei como engenheiro químico. Isso. Né? Como é que você chegou nos materiais? Bem, havia muito poucos cursos nos anos 80, quando eu me graduei, né, na engenharia química, e como eu estou reforçando aqui várias vezes, é uma área multidisciplinar de materiais. Então já existia muita gente trabalhando com materiais que pertenciam a departamentos de engenharia química. E eu me interessei desde estágio, quer dizer, ainda era um estudante de engenharia química, me interessei por um estágio, fui fazer um estágio nessa área, foi no IPT, no Instituto de Pesquisa do Estado de São Paulo,
Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. Que não sei se é ainda, mas era um importante centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Sem dúvida. E tem bastante conexão com a Escola Politécnica. Na verdade, ele nasceu lá há 100 e poucos anos atrás como um laboratório da Escola Politécnica que cresceu e hoje virou um gigante, né? É um centro de referência, o IPT. E eu fui fazer um estágio num laboratório que trabalhava com vidros e me encantei com o material. Uma coisa que eu nunca tinha visto, não tinha ouvido falar que era assim. E fiz esse estágio e nunca mais pratiquei exatamente engenharia química. Me formei e depois comecei a trabalhar na área, até ter uma oportunidade na universidade e para lá eu fui na engenharia química ainda, porque não existia o curso na época. Sei. E o curso foi formado, acho que em 1996, quando foi criado. Daí reuniu alguns professores da área que estavam dispersos. E hoje, você fala, a Escola Politécnica, né, que é a minha instituição, é bastante grande, né? Tem cerca de 500 professores. E são 17 cursos na Escola Politécnica. Muita engenharia. Muita engenharia. As grandes classes, as grandes áreas clássicas. E temos colegas na engenharia elétrica que trabalham com materiais voltados para a eletricidade. É um engenheiro elétrico que acabou sendo conduzido a trabalhar com os materiais. Na engenharia mecânica tem grupos fortes também. Então, como eu disse, é uma área bastante multidisciplinar. E se você me permite, Silvio, até estou me alongando um pouco, porque fazer uma distinção acho que é importante, que confunde a cabeça dos jovens, que é, professor, qual a diferença entre engenharia química e engenharia de materiais? Existe uma certa confusão na cabeça do jovem do que seriam os materiais, né? Então, o Pedro já abordou essa questão, né? Na verdade, o engenheiro químico cuida mais dos processos industriais, né? Das grandes máquinas, da troca de calor, da movimentação de fluidos, etc., né? Separação de fluidos, de gases, etc. E tem uma boa carga de química. O engenheiro de materiais também tem uma carga razoável de química e um pouco menos de processo, apesar de tê-lo. Então, não são cursos tão distantes assim, né? Como é que está o mercado para o engenheiro de materiais? Hoje, nesse momento, vivemos uma crise, sabemos que as indústrias estão afetadas, mas... de uma forma geral, com certeza foi afetado, né? Mas ainda assim, eu acho que no Brasil, como você tem poucos cursos, poucas formações específicas na área, você ainda tem um mercado que você consegue absorver. Quem quer ir para a área técnica consegue absorver. Às vezes tem que ir para um lugar meio estranho, porque às vezes é um negócio longe, né? Então, por exemplo, tem amigos meus que foram para Niquelândia, que é no meio de Goiás, então às vezes não é um lugar mais legal, mas consegue sim absorver. E eu acho que tem uma coisa também, a priori são todos engenheiros, então tem aquela brincadeira, porque 50%, 60% de todas as pessoas que formaram comigo não estão na área técnica. Então, estão em bancos, em consultorias, em consultoria de investimento. Então, e aí, pelo nome engenharia, não por causa de materiais. Muito mais, é um engenheiro. O nome de engenheiro. É um engenheiro, começou na área, nunca atuou com engenharia e está na área financeira, área de gestão. Aliás, até gente que foi para a área técnica acabou caindo depois também na área de gestão. Então, acho que sempre tem um campo abrangente. Essas outras áreas são muito atraentes. Porque o mercado gosta do engenheiro. Você fala, puxa, mas não era melhor um administrador ou um economista para mexer com dinheiro? Mas a base sólida de matemática e a resolução de problemas, como a gente fala, essa abordagem analítica que o engenheiro tem, fala, vamos ver o que é que está interessando aqui, quais são os parâmetros que eu tenho que controlar, né? Então essa abordagem que serve para qualquer coisa, serve para resolver problemas, o mercado gosta. Então os bancos vão na universidade buscar alunos e estagiários. Então, mas na época que a crise, né, na indústria, o mercado financeiro, vamos chamar assim... Retraiu também. Atrai. Na hora que tivemos um momento há pouco tempo... E paga bons salários. Então, há pouco tempo tivemos, né, um mercado atraente e aí começa a notícia... Faltam engenheiros, precisamos buscar engenheiros. Na Latinoamérica, nós vimos anúncios desse tipo, faltam 150 mil engenheiros nos próximos não sei quantos anos. Exatamente. Há um ano e meio atrás, um ano atrás, quer dizer,
É preciso observar que esse mercado se modifica, Claro. né, com o tempo. Mas nunca desapareceram os empregos de engenharia. Isso que precisa ficar claro para o jovem, falar, estão falando que agora o mercado está saturado, mas são pequenas crises. Não talvez na cabeça dos jovens, crises que duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas as empresas podem parar de contratar, produzem menos, até demitem em parte, mas assim que há uma retomada, ela precisa voltar a produzir, né? E vai precisar de muito mais gente, daí começa a ter essas faltas. Né? Quer dizer, a engenharia, de um modo geral, incluindo materiais, ela sempre teve um número grande de empregos e eles não vão diminuir. Eles não vão diminuir. Aliás, essa tendência é sempre aumentar. Eu fiz até com o ensino médio, eu fiz um ciclo de palestras com o ensino médio, e um dos motores, por exemplo, do crescimento chinês é exatamente a formação de engenheiros. Você pega no começo da década de 90, eles formavam acho que por volta de 50 mil engenheiros por ano. Ao final dos anos 2010, ao final dos anos 2000, eles estavam formando mais de 250 mil ano, enquanto a gente saiu de 30 para 50, 55 mil. Então, Coreia do Sul é outro exemplo também, que é um salto extraordinário na economia e também uma ligação muito íntima com a A gente engenharia. precisa dizer, então, que o grande empregador do engenheiro na área técnica específica que se formou é a indústria. é a indústria. E a indústria. E a indústria é uma indústria de base, é uma indústria grande, pesada. Então, em geral, engenheiro de materiais, assim, para atuar mais dentro da sua área, em geral, ele está em empresas muito grandes. Então, vai produzir metal, vai produzir cerâmica, vidro. Então, são empresas muito grandes. Não é a do produto final. Não é do mas produto final. Que produz matéria-prima. Exatamente, quem vai produzir matéria-prima. Então, não são empresas pequenas, são monstros. É difícil, porque é muito caro essas indústrias. Então você não tem muitas, você não tem a concorrência, são 3, 4 players em cada segmento, e você tem hoje cada vez mais elas estão se agregando, estão se juntando. Então são poucos players e esses absorvem todo mundo, são essas indústrias muito de base mesmo, né? Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.